Nessa aula aqui a gente vai continuar falando de IUP. Hoje nós vamos ver como traduzir as mensagens de erro. A gente vai ver também como é que a gente consegue validar mais de um campo ao mesmo tempo, para garantir que o usuário ele tenha somente uma resposta com todos os erros de todos os campos necessários. Olá, Dev! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de API REST, Node e TypeScript. Dev, essa aula aqui ela vai ser bem interessante, porque a gente vai começar a tratar nela a tradução das mensagens de erro do IUP. Hoje as mensagens de erro do IUP elas estão todas em inglês e vamos lá, vamos combinar que nós estamos aqui desenvolvendo uma API que ela vai ser utilizada por provavelmente um dev está desenvolvendo um front-end aqui no Brasil, né? Um front-end que vai ser entregue para usuários que estão no Brasil, melhor dizendo. Então, faz todo sentido que as mensagens de erro que a gente devolve lá para o front-end, para o front poder utilizar isso para exibir os erros lá para as pessoas que estão trabalhando, coisas do tipo, tem que ser em português, né, para a gente ter uma boa coerência e simplificar a vida do nosso usuário final, que é o que importa no final das contas, né? Para isso a gente vai traduzir as mensagens do IUP e ainda a gente vai fazer mais alguns ajustes ali na nossa validação de dados para mandar mais erros de uma vez só na nossa resposta. Se vocês lembrarem, hoje a gente está validando nome e estado na nossa API de criação de cidade, somente como exemplo, porém, quando a gente devolve o erro para o front-end, a gente devolve só um erro default, tá? E nós não vamos mais fazer isso, nós vamos devolver os erros certinho para cada campo que deu errado. Ou então, antes da gente seguir ali para o código, eu preciso te pedir, Dev, como de costume, dá um like nesse vídeo, isso aqui me ajuda demais a propagar esse conteúdo que é tão bacana pelo YouTube afora. E ainda se inscreve nesse canal se tu não for inscrito. Cara, se tu chegou aqui só pelo título do vídeo, saiba que isso aqui é um curso completo de API REST em Node e TypeScript. Então voltam as aulas aqui e começa o curso do zero e vai até o final junto comigo, porque tem muita, mas muita coisa interessante, tem muito conhecimento em todas as aulas. São aulas bem completas, com bastante explicações e bastante porquês de todas as coisas que eu estou fazendo aqui e de todos os padrões que eu estou utilizando. Então a ideia aqui não é só fazer um conteúdo de qualquer jeito, só para gerar view aqui no YouTube, é realmente entregar conteúdo de qualidade para vocês. Então se vocês estiverem gostando do conteúdo, não deixe de colocar nos comentários ali também, né? E claro, se ficou com dúvida sobre qualquer coisa que eu falei em qualquer vídeo, fica à vontade para colocar nos comentários ou me chamar lá no Discord que a gente troca uma ideia. Bora ali, vamos pro código então. Se tu tá fazendo esse curso aqui, provavelmente tu tem interesse em melhorar as tuas habilidades em programação. É por isso que eu tenho para te indicar esse livro aqui. Ele se chama Código Limpo e ele vai te trazer várias skills novas para tu conseguir melhorar ainda mais as tuas habilidades no desenvolvimento do código, programando no dia a dia mesmo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link para tu poder acessar a página e ver mais detalhes sobre esse livro. Beleza, Dev, eu já tô aqui no Visual Studio Code. A gente tinha parado na aula anterior aqui na nossa controller de create de cidades. A gente construiu esse body validation aqui, que ele tem nome e estado, né? Ele tá validando essas duas propriedades. Somente como exemplo, a nossa entidade de cidade, de fato, ela só vai ter um atributo, só o nome que o usuário vai poder informar. É algo bem simples, que é para não complicar demais, não ter muita coisa, porque depois é tudo mais do mesmo, tá? Depois que a gente fizer essas primeiras coisas aqui. Bom, a gente tem esses dois atributos aqui e a gente recebe então os dados aqui no nosso REC, né, no nosso REC.body, e aí a gente executa a validação dos dados. Só que olha só que interessante. Quando acontece algum erro, ou seja, o dado informado para nossa API, ele estava incorreto, não estava de acordo conforme as validações que a gente está fazendo, a gente está devolvendo somente uma mensagem de default, né, para o nosso front-end dizendo o que foi errado. Só que isso aqui não vai nos servir quando a gente estiver mandando mais de um campo ao mesmo tempo, né? Quando a gente tiver vários erros. Quer dizer, o usuário vai ter que mandar vai dizer, o nome estava errado. Aí ele vai ter que ir lá, corrige o nome. Depois ele vai mudar, mas o e-mail também estava errado, né? O estado também estava errado. Sabe? Vai demorar demais.
Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e analisar todos os erros de uma vez e devolver todos os erros para o usuário de uma vez só, para ele corrigir tudo isso antes de fazer uma nova request. Isso é muito importante, eu acho que é uma boa prática, porque vai evitar que o nosso front-end, ou seja lá quem for que estiver consumindo a nossa API, vai evitar que ele faça muitas requests para nós. Então vai reduzir a quantidade de chamadas que ele vai fazer para o front-end, vai economizar o tráfego do usuário, né, na rede, então vai deixar a aplicação com mais performance. Vamos lá então, vamos alterar isso aqui para que ele comece a fazer todas as validações de uma vez. Eu vou startar a API aqui, que ela ainda não estava startada, yarn start, ela vai ligar aqui, eu vou no Insomnia e hoje a gente tem esse resultado aqui. Então a gente não está mandando nenhum dado, a gente deveria estar enviando aqui nome e estado, a gente não está enviando nada. Se eu clico em Send, ó, percebe que ele executou aqui com sucesso. Deixa eu alterar isso aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai alterar, tá? O status da nossa API. O status aqui, vamos passar um status de status codes.bad, não é bad gateway não, é bad request. Só para ele não ficar dando esse verdinho aqui. Então vamos lá. Da bad request, ok, a gente tem um default. Não é isso que a gente quer. Como é que a gente resolve isso? Aqui na API, a gente pode, ó, nesse método de validate, a gente pode passar aqui o seguinte, ó, um objeto, e nesse objeto a gente pode passar esse abort early igual a true. Vamos ver se é true ou falso. Eu não tenho certeza. Eu acho que era falso esse abort early. Vamos ver. Não mudou nada. Então vamos passar falso aqui. Abort early falso. Se a gente executar de novo a API, é isso aí, ó. Então percebe que é o seguinte, ó, a gente executou a API. O abort early, então ele validou todos os campos que estavam incorretos. E aí agora aqui no default, ele está dizendo que 2 erros aconteceram. Então, por que ele está dizendo isso, que 2 erros aconteceram? Porque, tudo bem, eles aconteceram 2 erros, né? São 2 campos incorretos. Só que a gente não mapeou os erros, né? Então a gente vai precisar encontrar todos os campos que deram errados para a gente poder passar aqui para o nosso objeto de erro. Como é que a gente vai fazer isso? Tem um jeito muito simples para a gente poder fazer isso, que é o seguinte, ó. Nós vamos criar aqui em cima uma constante chamada validation errors. E validation errors, ele vai ser do tipo record. Record de quê? De string e string, que é igual a um objeto vazio. Então, ó, nós estamos criando um record, ou seja, um objeto vazio. E esse objeto vazio, ele precisa receber uma chave, que é uma string, e um valor para essa chave, que também é string. Ou seja, no final das contas, esse nosso objeto, ele vai ter que respeitar alguma coisa assim, ó. Teste, 2 pontos, teste. Se eu tentasse fazer isso, passando, por exemplo, 1, 2, 3, number, ó, ele não deixa. Tá vendo? Se eu tentasse passar aqui, ó, no lugar do teste, 1, 2, 3, não deixa. Por quê? Porque tem que ser string. Se eu trocar, por exemplo, ó, se eu trocar esse cara aqui, ó, para number, aí ele deixa, ó, tá vendo? Então, ó, o que é a questão do record? O record é um objeto, que esse objeto tem que ser composto por uma chave, que é uma string, e tem que ser composto por um valor, que neste caso aqui é number, mas a gente vai deixar em string. Eu posso trocar isso aqui para number, por exemplo. Vamos ver se ele vai deixar. Posso colocar 1, 2, 3. E aí, ó. Então agora, ó, a nossa chave tem que ser number desse objeto, tá? Então, basicamente é isso que o record faz para nós. Mas vamos deixar ele vazio, porque assim, ó, qual vai ser a função dele? A função dele, basicamente, vai ser só ser um objeto vazio, inicialmente, porque isso vai depender da próxima ação que a gente vai fazer aqui para poder mapear todos os erros que aconteceram. Porque olha só, o yup error aqui, ele vai ter algumas outras propriedades quando ele acontece um erro em várias propriedades do nosso objeto, em vários campos. Então ele funciona um pouco diferente. Como é que funciona? Ele vai ter o yup error ponto inner. Aqui dentro de inner, olha só, o que é o inner? O inner é uma lista de validation error. Ou seja, os nossos campos, né? A gente mandou um objeto que ele tinha mais de um campo. Então ele validou 2 atributos de uma vez. Ou seja, ele vai gerar 2 validation error com 2 message. Então a gente precisa agrupar essas mensagens para mandar esses erros lá para o front-end.
basicamente isso, tá? Então, ó, esse inner é uma lista, então eu vou fazer o for each. Para cada error que a gente tiver aqui, eu vou fazer alguma coisa. O que eu vou fazer aqui com esse error aqui? Lembrando que esse error, ó, ele é um yup validation error, tá? E percebe que ele tem o mesmo nome do erro do nosso cat, tá? Só que o JavaScript, ele tem uma questão de escopo. Então, esse erro aqui dentro dessa função é referente ao erro do for each em si, tá? E não do erro do nosso cat, beleza? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Esse nosso error aqui, no final das contas, ele vai ter duas propriedades para nós que vai ser importante para a gente poder descobrir aonde é que deu erro, que é qual é o caminho do atributo que deu erro e também qual é a mensagem de erro. O error aqui, error.message é a mensagem que a gente quer e eu também tenho error.path. Esse path é o caminho onde aconteceu aquele erro, né? O erro de validação. Então pensa assim, aqui no Insomnia, eu estou passando aqui algo chamado nome, né? Que vai ser uma string. Então, o meu path, no final das contas, vai ser nome. Só que, e se eu passasse aqui, por exemplo, sei lá, teste, dois pontos, é um objeto, que aí aqui dentro eu tenho nome, string. Como é que fica uma validação de erro para esse campo aqui? O path desse cara vai ficar teste.nome. Então, basicamente é isso que aquele path representa. Ele vai entregar o caminho exato aonde aconteceu aquele erro. Então, eu vou apagar isso aqui de volta para a gente poder testar depois. Vou voltar aqui no Visual Studio Code. E agora sim, ó, se a gente sabe que o path é o nosso caminho aonde deu o erro, o que eu vou fazer? No nosso validation errors aqui, eu vou fazer error.path. E aí aqui, ó, eu vou fazer igual error.message. Simples assim. Só que ele está dando problema aqui, né? Por quê? Porque ele vai dizer aqui nesse erro que um type undefined não pode ser usado como um index, né? Ou seja, o nosso validation error aqui em cima, até aqui nesse caso é number, né? A gente tem que voltar para a string que a gente conversou antes. Então, o undefined não pode ser usado como index aqui, né? Ele tem que ser uma string. E o nosso path, ele possivelmente é undefined. Então a gente faz o seguinte, ó. Vamos fazer um if e return. Um if do seguinte, se for undefined, então nega o undefined e faz um return. Ou, tá? Essa exclamação aqui que eu coloquei faz a mesma coisa que se a gente estivesse fazendo isso aqui, ó. Undefined. Path undefined, então retorna. Eu vou deixar assim que talvez fique mais simples. Mas a negação do path faz a mesma coisa, tá? Só deixo o código mais simples, mais enxuto ali. Então faço o seguinte, valido. Se eu não tenho path, então eu não registro um erro para a gente devolver para o nosso front-end depois. Porque eu acho que não faz sentido se o path ele é undefined, sei lá, o erro não existe, né? Então, beleza. Agora, ó, no validation errors, para o atributo que é o path, a gente vai atribuir essa mensagem de erro. Ou seja, no final das contas, a gente vai pegar todos os erros que aconteceram e as suas mensagens dentro do IUP e a gente vai jogar para dentro desse validation errors, que é um record. Tendo os erros mapeados, basta aqui nos erros, ó, eu fazer o seguinte, ó, devolver o próprio validation errors. Devolvendo esse validation errors, eu posso voltar no nosso Insomnia, vou fazer um send de novo e ele não conseguiu se conectar com o servidor, porque de alguma forma a aplicação parou de rodar. Vou rodar a aplicação de novo, ele vai rodar o código atualizado aqui no TypeScript, beleza, a aplicação rodando, vamos para o Insomnia, a gente clica em enviar, e aí ele deu um bad request com errors, ele está dizendo que o nome é obrigatório e o estado também é um campo obrigatório. Então, a gente conseguiu fazer a validação de vários campos de uma vez só e devolver o erro corretamente para quem estiver no front-end, para quem estiver chamando essa API, né? Então pensa assim, se o cara é um dev front-end, ele está usando a nossa API e ele não montou o nosso post corretamente, quando ele fizer o send da request, quando ele enviar a request, ele vai poder receber esses erros e ele vai saber exatamente qual é que foi o atributo, em qual posição de um array, por exemplo, que aconteceu o erro. E aí ele vai poder dizer para o usuário dele lá no front-end o que aconteceu, que erro que foi que aconteceu.
Bom, Dev, eu acho que essa parte aqui era isso. A gente conseguiu mapear os erros aqui, deixou bem mais interessante, bem mais bonito, bem mais apresentável, né, pro nosso usuário final aqui. Eu acho que nesse caso aqui, ó, eu vou trocar esse validation errors somente para erros, tá? Só por uma questão de estética do código, porque eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso passar só o errors aqui direto pro nosso JSON, né? E aí o nosso código fica mais enxuto, fica menor, né? Então aqui eu tenho o error, tá? Esse error eu até vou fazer o seguinte, ó, é a ERR, porque daí, ó, igual aqui a gente está fazendo um reassignment para ele, né, pro yup error, e aí fica assim, show de bola, tá bom? A gente tem erros aqui, a gente devolve erros para nossa API, perfeito. Validação já está bem mais interessante. Só que tem outra coisa aqui, né, que a gente precisa tratar ainda, lembrando no que a gente comentou no começo do vídeo, que é a questão da tradução das mensagens de erro aqui do yup. Para traduzir essas mensagens, vai ser muito importante que antes disso, vocês tenham dado um like nesse vídeo aqui e se inscrito nesse canal e ativado as notificações ali só para garantir que o YouTube vai te notificar quando eu lançar os próximos vídeos aqui dessa série, né, do nosso curso de API REST Node TypeScript. Talvez para ti possa parecer bobo, né, eu tá te pedindo like, a tua inscrição aqui, mas cara, tu não tem noção o quanto isso aqui me ajuda. Cara, isso aqui me incentiva, ver o canal crescendo, né, o número crescendo ali e tal. Cara, isso me incentiva demais aqui a produzir mais cursos como esse, a fazer mais conteúdo gratuito para vocês. Eu espero sinceramente que esse conteúdo esteja agregando bastante aí para ti desse lado. E se tiver, eu te peço que tu retribua esse favor para mim em forma de like, comentários aqui embaixo nos vídeos, né, dizendo o que tu achou dos vídeos, se ficou com dúvida, coisas do tipo, e a tua inscrição aqui. Bora, vamos terminar aqui então, vamos fazer a tradução dessas mensagens aqui do yup. Essa aqui eu acho que vai ser a parte mais fácil que a gente vai fazer nesse vídeo, porque vai ser o seguinte, ó, eu posso até fechar agora essa controller, vou minimizar tudo isso aqui, não, vou deixar isso aqui aberto, o server vai ficar aberto. Então o que que acontece? A gente quer traduzir as mensagens do yup, o yup tem um jeito bem tranquilo até de traduzir as mensagens. Aqui dentro de server, ou melhor, aqui dentro de shared, a gente vai ter uma pastinha chamada services. E um dos services que a gente vai ter aqui vai ser o traduções yup, tá? Vai ser só um arquivo aqui com todas as traduções possíveis para o yup. Eu vou chamar aqui de traduções yup.ts. Simples assim. Esse arquivo, ele não vai exportar nada dele, tá? A única coisa que ele vai fazer vai ser um import alguma coisa de yup, e esse alguma coisa do yup vai ser o setLocale. Esse setLocale vai ser o cara responsável por setar as traduções no yup quando a gente inicializar o projeto. O setLocale, ele é uma função e a gente só tem que executar essa função, tá? setLocale e passar um objeto. Para essa função, a gente vai passar, olha só, todas as possibilidades possíveis de validações aqui no yup. Então, ó, por exemplo, um string aqui. Um string, ele vai ser um objeto que a gente tem que passar para ele, então é dois pontos objeto, e aqui ó, a gente dá um Ctrl espaço, e aí tu tem, ó, o que que é uma string? Ah, é um e-mail, um length, e aí tu vai passar as mensagens para traduzir esses caras. Mas assim, eu não vou traduzir isso aqui tudo na mão junto contigo, deixar tu aí perdendo o teu precioso tempo vendo eu traduzir mensagens. Eu vou copiar isso aqui pronto, que eu já tenho aqui. Eu acho que vai ser bem mais produtivo. Depois tu dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, que vai ter o link do commit especificamente que eu vou fazer. Tu vai ver a diferença, tu vai ver os arquivos, e aí vai estar aqui ó, dentro de service, o traduções yup com todas essas traduções. Olha só a quantidade de traduções que a gente tem aqui, né? Mixed, tem string, tem number, date, array, objeto desconhecido e assim por diante, tá? Antes disso, eu só vou modificar aqui, ó, esse traduções yup, eu não vou deixar traduções, eu vou trocar para translations, que é traduções só que em inglês, né? A gente está fazendo toda a nossa API em inglês, exceto coisas de negócio, de domínio. Então, por exemplo, cidades, né? Não vamos chamar de city. Cidades é uma palavra que é, enfim, o usuário do nosso sistema, que é um usuário do Brasil, ele vai chamar de cidades. Então a gente chama aqui na nossa API
de cidades também. Bom, traduções aqui, eu vou fazer o seguinte, essas traduções, elas não precisam estar aqui dentro do nosso index.ts, mas tu vai precisar fazer o seguinte, aqui dentro do nosso server, aqui a gente vai fazer um import de, só um import assim, ó, de ponto barra shared barra services barra traduções e up. Tu vai precisar fazer isso aqui dentro do arquivo do server, porque quando o nosso servidor inicializar, ele vai importar esse arquivo aqui e vai executar o código que tem lá, fazendo um set das traduções no IUP inteiro. E a partir de agora, todas as mensagens todas as mensagens de erros que forem geradas aqui dentro, elas já vão estar traduzidas. Se a gente olhar aqui no Insomnia de novo, a gente pode pegar e executar, pedir para ele executar de novo a chamada para nossa API, para a gente ver se as mensagens agora, o que estava em inglês, ele vai ser traduzido aqui corretamente para o português. Vamos fazer o send e ele retornou, olha só, este campo é obrigatório, este campo é obrigatório. Bem mais interessante, mensagens traduzidas. Cara, essa aplicação tá ficando massa demais, né? Eu vou passar aqui, ó, um outro atributo, o atributo nome, tá? E esse atributo nome eu vou passar só 2 caracteres, por exemplo, K. E aí esse K, vamos fazer ele enviar. Ele já diz, ó, que o nome deve ter pelo menos 3 caracteres. Deixa eu ver. Caxias. Vamos ver se ele para de reclamar do Caxias, então. Ó, parou de reclamar, agora ele reclama do estado. Vamos passar estado aqui. Vamos passar também aqui só 2 caracteres para o estado. E aí diz já, reclama certinho do estado aqui. Perfeito. Dev, eu espero que tenha gostado desse vídeo, que tenha se inscrito nesse canal e dado um like no vídeo. Se ficou qualquer dúvida aqui sobre as coisas que eu falei, fica à vontade, põe nos comentários que eu vou te responder assim que possível. Ou alguém aqui, né, outra pessoa aí, vai responder, vai te ajudar a solucionar o teu problema. Dev, a gente se vê na próxima aí. Valeu!